que dependa só do campo, não das suas derivadas. Algo que meça a energia que o campo contribui sem ser via derivada. Mas também nada me impede, por exemplo, colocar termos aqui, poderia colocar um termo de derivada superior, alguma coisa do tipo xi sobre 2, né? Laplaciano de φ, vezes Laplaciano de φ. Aí eu já me enquadraria dentro dessa condição aqui. Eu teria uma dependência na derivada segunda do campo. Né? Se eu tivesse sem esse termo, eu só teria esse termo aqui, que vai dar a derivada de potencial, teria esse termo aqui, teria esse termo, esses termos aqui estariam fora. Mas agora, se eu coloco aquele termo em si, eu entro, né? Então, eu vou ter alguma coisa que vai dar, na hora da equação de movimento, vai dar um Laplaciano ao quadrado. Porque quando eu derivar esse Lagrangiano em relação ao Laplaciano de φ, vai dar aqui um Laplaciano de φ. Mas aí eu vou ter esse Laplaciano aqui, então vai ficar Laplaciano de Laplaciano de φ. Então, seria um exemplo, né? Ou eu posso pegar, por exemplo, um campo fermiônico, pegar um campo tipo Dirac, tridimensional, vamos pegar um Lagrangiano desse tipo, algo desse tipo assim, psi-Dagger, psi-ponto. Mais I, psi-Dagger, sigma, aqui de Pauli, escalar gradiente, atuando no campo. Posso colocar aqui os parâmetros, parâmetro psi, posso colocar aqui o parâmetro I, psi-Dagger psi. E posso colocar outros termos que eu quero, nada me impede de colocar um termo aqui na vida. Psi-Dagger psi ao quadrado, por exemplo. Então, desse tipo. Aqui, só porque a gente colocou esse I aqui, por causa de uma questão de realidade. Se eu pegar esse termo aqui, I, psi-Dagger, psi-ponto, e tirar o conjugado complexo desse termo, a gente espera que o Lagrangiano seja real. Se eu tirar o conjugado complexo desse termo, como esse termo aqui é um escalar do ponto de vista do espaço exterior, quer dizer, tirar o conjugado complexo é a mesma coisa que tirar o conjugado hermitiano. Então isso aqui daria para nós I psi ponto, Dagger psi. E aí agora eu integro por partes. Posso jogar essa derivada para cá. Então isso aqui vai ficar menos I psi-Dagger ddt psi ponto. Então, colocando esse I aí, esse termo aqui está dando puramente imaginário. Quer dizer, o conjugado desse termo é menos ele. Mas aí tem um detalhe. Campos fermiônicos, mesmo clássicos, eles não seguem uma álgebra comutativa. Todos os campos de natureza fermiônica, eles seguem uma álgebra de Grassi. Vamos apagar isso aqui. Então, lembrar aqui uma coisa. As componentes. Então, tem duas coisas. O escalar, o espinor. O espinor, que é interpretado como uma função de onda, por exemplo, na equação de Pauli, que é a equação que dá a dinâmica do spin no campo magnético. Então, na equação de Pauli, que eu chego lá, menos h cortado ao quadrado, sobre 2m, gradiente, né? Menos I, E, A, psi, Dagger, escalar, Então a gente tem a equação de Pauli, por exemplo. A equação de Pauli está me dando o spin do elétron
né, descrito por essa função de onda, esse fermo bidimensional, com os dois componentes complexos, é um fermo de SO3, né, com as matrizes de Pauli aqui, acoplado minimamente aos potenciais e não minimamente ao campo magnético. É a equação de Pauli. Essa equação aqui ela me dá a dinâmica do spin não relativístico. Esse cara aqui é uma função de onda. Então, é um spinor. É uma função de onda. Então, esse spinor aqui é um spinor, tem duas componentes. É um spinor de SO3, né, ou de SO2, é um spinor que pertence ao se transforma na representação bidimensional de SO3, portanto, na representação de SO2, então, psilinha. Se eu fizer uma rotação espacial, psilinha e x', do ponto de vista aí, passivo do meu sistema, eu vou mexendo nas coordenadas. Isso aqui é exponencial, né, de I sobre 2, θ, do chapéu, escalar sigma, psi de x. Então, esse campo aqui se transforma dessa maneira. Esse campo é um spinor de SO3. E as componentes dele, psi alfa, 1 e 2 de x, são tais. Psi alfa, psi beta é igual a psi beta, psi alfa. É uma função de onda, portanto, ela tem caráter comutativo. Numa teoria de campo, quando a gente vai para a interpretação de campo, agora eu estou falando não de uma função de onda da mecânica quântica, mas de um campo psi de Tx tem caráter de campo, não de função de onda, e que se transforma da mesma maneira sobre SO3. Não é uma função de onda, mas é um campo. É um tensor espinorial, é uma representação espinorial do SO3, então é obviamente por uma rotação, a transformação de rotação dele, exponencial, de I sobre 2, θ, vetor de torno da rotação, as matrizes de Pauli e o psi de Tx. Então isso aqui me caracteriza psi como sendo um espinor de SO3. Porém, a diferença agora é que se eu pegar a componente psi alfa e multiplicar pela componente psi beta, isso aqui é menos psi beta, psi alfa. Então, agora, as componentes desse termo satisfazem a uma álgebra não comutativa. É o que a gente chama de uma álgebra de Grasman. O produto é anticomutativo. Então, esse campo ele toma valores de uma álgebra de Grasman. Tem razão para isso aí acontecer? Tem. Por que a gente, na hora que passa, e é um campo clássico, eles poderiam falar, mas não comuta. O fato das componentes não comutarem está dando a esse campo um caráter quântico? Não tem nenhum H cortado ali. Não estou impondo nenhuma relação de comutação que tenha H cortado. Sem H cortado, isso aqui está valendo. Tem uma nova álgebra. Então, os campos fermiônicos, todo o campo de spin semi-inteiro, do ponto de vista clássico, ele vai ser colocado como, quer dizer, ele vai tomar valores numa álgebra de Grasman. Então, eu vou pegar um campo espinorial. O campo é espinorial porque ele satisfaz a essa relação sobre rotações de SO3, isso caracteriza esse campo como um campo espinorial, mas agora as componentes dele são números anticomutantes. Muitas vezes a gente chama assim, A-numbers. Tanto é que eu vi em digamos, em confronto com os C-numbers, que são números comutantes. Quer dizer, os campos bosônicos, eles são campos de natureza comutante. Φ comuta com fininho, não importa. Mas os psis não, os campos fermiônicos, sempre que eu passar um para o outro, eles têm uma relação de anticomutação. E essa anticomutação ela tem uma razão de ser se nós quisermos interpretar, por exemplo, mesmo na teoria clássica, esse campo psi como, por exemplo, um campo que pudesse estar dando uma descrição clássica do elétron. Então, se nós imaginássemos, né, que, por exemplo, o campo seria... deixa eu apagar isso aqui, vamos dizer essa questão aqui. Vamos colocar a equação completa. Então, só chamando a atenção aqui, que esses números são anticomutantes. Por que eu estou colocando isso? Tal desse I aí, vamos lá. Então, se agora a gente vai usar esse fato, então, I, psi dagger, psi ponto, quando eu for tirar o complexo conjugado, quando a gente tira o complexo conjugado do produto de dois números complexos, Z1 e Z2,
né? O produto, quer dizer, o conjugado complexo, por definição, é uma operação comutada, troca-ordem. É que, em geral, nós trabalhamos com números complexos que são comutantes. Então, claro, Z1 e Z2 está, Z2 está, Z1 está, aqui é Z1 está, Z2 está. Agora, se os números são anticomutantes, tirar o conjugado complexo tem que manter a ordem, porque esses dois caras aqui não comutam entre si. Quer dizer, do ponto de vista das alta álgebra de Grasman, isso aqui é menos Z1 está, Z2 está. Então, esse sinal aqui, essa definição aqui é completamente diferente dessa, tá? Do sinal. Então, a gente tem sempre que respeitar. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se a gente agora vai tirar o conjugado complexo, quer dizer, o conjugado complexo é, na verdade, o conjugado edilitiano. Então, isso aqui é menos I, psi ponto, Dagger, psi Dagger, Dagger é psi. Agora, se eu faço uma integração parcial, estou dentro de uma ação, portanto, tem uma integral em dt, eu jogo a derivada temporal para cá. Então, isso aqui fica mais I, psi Dagger, psi ponto, a derivada veio para cá. Então, se esses números aqui, se esse término aqui tem componentes, se esse espinor tem componentes anticomutantes, né, esse número aqui é real. Então, é fundamental esse I aqui. Então, está dizendo, isso aqui é um número real. E se eu colocasse isso aqui sem I, eu ia ter isso aqui. Isso aqui é verdade, mas só quando eu integrasse por partes eu ia ter um sinal menos para cá. Então, isso aqui ia ser puramente imaginário. Então, vamos guardar esse I aqui é importante. E a mesma coisa vai acontecer quando eu tirar o conjugado hermitiano desse termo aqui, vai aparecer o menos I, aí vai aparecer gradiente de psi, Dagger, escalar sigma Dagger, né? E aí o psi está aqui. Mas as matrizes de Pauli são hermitianas. E essa integração por partes aqui, eu trago isso aqui para cá trocando o sinal. Então, devido a isso, esse termo aqui precisa do I justamente para ser real. Então, desse ponto de vista, esse termo aqui é real com I, e esse termo aqui também é real graças ao I. Então, tudo real. Né? Vamos lembrar porque esse I é importante por isso. Agora, vou apagar aqui um instantinho só. Por que a gente, em princípio, né, associa? Por que a gente quer associar? A gente precisa, então, mesmo na teoria clássica, não tem H cortado, não tem nada, mas a gente associa os campos fermiônicos, então os espinores, né, como dizer, os espinores não como funções de onda, né, mas os espinores como campos clássicos. Eles tomam valores em maus de Grasman. Ou seja, são anticomutantes, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essas manipulações aí. Bom, vou dar esse caso aqui, deixa eu apagar isso aqui. E aí a questão, né, que a gente tem é a seguinte. Se nós formos fazer vamos imaginar que a gente queira interpretar esse campo como sendo um campo carregado. Entendeu? Da mesma forma que dizer, um campo complexo, os espinores são complexos, por serem complexos, eles estão sujeitos à transformação de fase. Eu posso fazer transformação de fase com eles. E claro, eles podem descrever, eles podem carregar uma carga elétrica, e aí eu posso querer acoplar esse sistema, um sistema um campo eletromagnético. Então, vamos pensar. O que caracteriza a interação eletromagnética? Vamos colocar aqui, interação eletromagnética. Ela é caracterizada por essa forma. Né? Eu pego uma densidade de carga vezes o potencial, como eu acoplo um campo eletromagnético com uma distribuição de matéria. Menos, né? J. É como a gente interpreta, né?
como a gente faz a interação eletromagnética, quer dizer, a interação entre uma distribuição de matéria representada dentro desse rho pode haver campos, né? Eu não estou dando o aspecto microscópico desse rho. Estou dizendo que esse rho aqui, dentro dele, microscopicamente, ele pode ser função de campos que vão estar dando essa distribuição de carga. Mas, em princípio, né, nós acoplamos o acoplamento eletromagnético é isso. Se a gente colocar isso aqui nas equações de Marx, no Lagrangiano de Marx, vou apagar essa constante. Se a gente pegar isso aqui, né, o Lagrangiano de Marx, mais o acoplamento com matéria, então a gente coloca desse modo, 1 meio, né, do E2 menos C2P2, e aqui a gente vai lá, mais, né, o φ menos J. Então, quando a gente faz o princípio variacional em relação ao φ, que a gente varia o φ que está aqui dentro, a gente ganha menos divergência, né, de E mais ρ igual a zero. Então, não deve ser um zero, então a divergência de E é igual a ρ. E a mesma coisa vai sair aqui. Quando eu faço a variação em relação ao A, eu produzo o ampere máximo rotacional de D igual a 1 sobre C2, né, dTE, e aparece o termo J. Então, quer dizer, é assim que a gente acopla, né, máximo com a matéria. Claro que o ρ e o J, aqui, eles estão dados de forma fechada. Eu não sei da onde que vem esse ρ e esse J. Estou dando uma descrição, vamos dizer assim, macroscópica. Mas ρ e J devem ser microscopicamente, né? Devem ser microscopicamente dados, né, em função dos campos que descrevem a matéria. A matéria pode ser uma matéria escalar carregada, pode ser uma matéria fermiônica carregada, pode ser uma matéria de spin 2 carregada. Se for uma matéria escalar carregada, é um campo escalar complexo. Se é uma matéria fermiônica carregada, é um spin psi. Se é uma matéria de spin 1 carregada, deve ser algum vetor dado complexo. Se for uma matéria de spin 3 meios carregada, nós sabemos onde é que fica o spin 3 meios. O spin 3 meios fica num spinor que é vetor. Eu tenho um índice vetorial e tenho um índice extemporal. Esse objeto aí tem spin 3 meios. Ou então no spin 2. Nós já aprendemos a descrever o spin 2 também. O spin 2 é um campo simétrico. Seria um campo simétrico complexo. Vai ser que a gente descrevendo o spin 2. Então não importa. A matéria é uma matéria carregada. Eu devo ter uma forma de descrever a densidade de carga e a corrente que essa matéria descreve. Então, mas aqui eu não estou preocupado com isso, eu estou dando a descrição macroscópica. Então daqui a gente tira, né, tira logo que o divergente de E, a fonte entra aqui, e o rotacional de D, além do termo de deslocamento, né, vai carregar o J. Então é como a gente incorpora ali a ação. Deixa eu apagar isso aqui agora. Então, quer dizer, a densidade de carga e a densidade de corrente, né, são grandezas escalares. Né? São grandeza escalar e grandeza vetorial, e uma grandeza que deve ser real. Estou descrevendo essa densidade aqui como sendo real e essa densidade aqui como sendo real também. Então, é basicamente isso aí. Agora, a pergunta é: o que é para nós a corrente? Que deveria ser a corrente. No caso fermiônico, no caso escalar, como é que eu vejo a corrente? Quem é a corrente do campo escalar? Como é que eu descrevo o ρ e o J de matéria escalar carregada? Como é que eu descrevo o ρ e o J de matéria fermiônica também carregada? Ou de matéria em geral, né? De matéria, vamos dizer, um spin maior ou
teria que ter agora uma descrição microscópica, né? Quem é o rho? Rho é rho, está bem, mas o que está dentro do rho? Como é que eu gero esse rho para um campo escalar? Quais são os detalhes dessa interação para um campo fermiônico? Então, esse ponto vai ser crucial para a gente depois ver a estrutura da corrente eletromagnética, no caso fermiônico, e ver que essa corrente eletromagnética, no caso fermiônico, ela impõe uma certa condição sobre o tipo de campo que eu vou usar. O campo é clássico, mas ele tem que ter coordenada anticomunicante. Então, essa discussão aqui vamos associar. Então, vamos colocar essa discussão quando a gente for na próxima aula. Então, eu vou fazer isso. Eu vou. Isso é a próxima celular. Isso é na próxima. A gente vai já trabalhar essa questão aqui. Outra coisa. Semana que vem, no nosso cronograma que eu dei no início do semestre, seria aquela autoavaliação aqui na aula. Eu ia viajar, eu ia ter uma tese, mas a tese foi adiada para o dia, sei lá, 9 ou 10 de junho. Então, eu vou deixar a aula normal semana que vem, tá bom? E aí a tarefa que eu ia deixar para vocês fazerem em aula, eu faço quando eu viajar em junho, certo? Para vocês ocuparem o tempo de aula. Então, semana que vem vai ser aula normal. No cronograma, tá, seria a avaliação, a autoavaliação e a tarefa de aula, né? Mas eu não vou, a tese foi adiada, eu soube disso ontem, e aí eu vou dar aula normal semana que vem. Então, a gente continua isso aqui na semana que vem. A gente precisa saber os detalhes, né, daquilo que, na interação eletromagnética, vai descrever o setor de matéria. Quer dizer, a matéria tem uma densidade de carga e a matéria tem uma densidade de corrente. Como eu escrevo esses objetos em função dos campos. E aí, em função disso, nós vamos ver que o campo fermiônico ele deve ter uma natureza grassmanniana como campo, não como função de onda. Então, se vocês estudam, mesmo na equação de Dirac, quando a gente estuda a equação de Dirac, mecânica quântica relativística para partícula de spin-wave, na equação de Dirac, a função de onda, que é o espinor de Dirac, ela é uma função de onda comutante, ela satisfaz as relações normais, né? É um número complexo, os componentes são números complexos normais. Quando eu falo não da função de onda de Dirac, mas do campo de Dirac, o campo fermiônico, mesmo na descrição clássica, ele vai ter que ser um campo que muda a natureza. As coordenadas do campo vão ser agora números que antes comutam e não mais números comutantes. Então isso é importante, é isso que eu quero acertar isso aqui em função dessa descrição, desse detalhe físico aqui, que indica isso para nós. Tá? Só queria chamar a atenção disso. Eu vou chamar a atenção de novo. Então isso aqui eu vou deixar para a semana que vem. Então, o campo fermiônico, isso aí. Se vocês quiserem pegar, por exemplo, um campo de spin 1 carregado, vocês podem pegar um lagrangiano, que seja tipo lagrangiano de máquina. Se você quiser aqui pegar campo de spin 1, matéria carregada de spin 1 carregado. Vou pegar um campo desse tipo aqui, posso botar aqui, sei lá, um fator, depois a gente acerta um alfa e aqui vai aparecer dmi w i está, vou botar assim, w está ponto estalar, w está ponto. Então, termo cinético, então, exatamente como aqui, ó. Termo cinético. Aqui vocês estão observando por que o campo fermiônico ele só tem ele é linear nos derivados, ele não é quadrático nos derivados. O que pode estar acontecendo? Por que eu não boto ponto e ponto? Por que eu boto tudo linear? O que isso tem a ver com a física? Por que o termo linear fermiônico é uma derivada e o termo linear bosônico são duas derivadas? O termo cinético e bosônico são duas derivadas. A energia cinética e bosônica é realmente, diz assim, quadrado da velocidade. É a velocidade, ou seja, o campo variando no tempo ao quadrado. E, obviamente, a parte espacial também. A parte espacial, a gente vai colocar aqui algo do tipo beta, por exemplo, poderia ser a divergência do campo. O campo vetorial tem uma divergência e tem um rotacional. Esse termo contabiliza para a energia dele devido à variação espacial, o termo de gradiente é uma coisa que mede a
a variação longitudinal do campo, mas eu posso ter uma variação transversal do campo também. Então, eu poderia colocar um termo desse tipo. Rotacional de dado está escalar. Rotacional de dado. E poderia colocar aqui um termo de energia assim, potencial, sei lá, alguma coisa do tipo Mi aqui. Dado está escalar. Então, assim, tá bom. Então, é um campo, é uma grande ação, um campo vetorial legítimo, campo de spin 1. Carregado porque, ele sabe, na aula que vem eu vou mostrar aqui, o fato dele ser complexo, ele carrega uma carga que eu posso sempre interpretar como uma carga eletromagnética, mas não necessariamente, pode ser uma outra carga, pode ser um número bariônico, pode ser um número leptônico. Quer dizer, o fato do campo ser complexo dá a ele a possibilidade de ter cargas de diferente natureza. Uma delas pode ser a carga eletromagnética. Mas eu poderia ter, no caso, por exemplo, do férmio, além da carga eletromagnética, o número leptônico. O neutrino tem um número leptônico, o elétron tem um número leptônico. Então a gente pode interpretar o fato do campo ser complexo, né, e ter uma transformação de fase a diferentes naturezas de carga. Isso a gente vai discutir na semana que vem, na aula que vem, que a gente vai começar a falar das simetrias. Porque eu estou só dando, por exemplo, assim, exemplos rasteiros, né, de possíveis densidades para esses campos. Poderia botar, nada me impede aqui, por exemplo, eu queria acrescentar um termo de derivada superior, por exemplo, aqui, colocar aqui um termo que fosse um parâmetro psi, e colocar aqui algo do tipo laplaciano do divergente de dados, tá? Isso, laplaciano divergente de dados, por exemplo. Poderia colocar um termo de derivada superior. Então, entraria nessa... Entraria nessa categoria aqui. Depende de duas derivadas do campo. E, na verdade, duas, né? Eu estou tendo aqui... Opa, vamos ver aqui a tela. Vamos colocar aqui, laplaciano, que eu teria... Aqui está só uma derivada com uma derivada. Eu poderia, vamos fazer o seguinte, poderia contar de uma forma mais geral, poderia botar aqui DI, DJ, WK, é melhor assim. DI, DJ, WK. Esse termo aqui é um escalar de rotação, né? DI, DJ, DI faz uma DI, então um termo que tem derivada segunda. Então, poderia ser um termo que generalizava, né, esse termo aqui para campo de natureza vetorial. E assim vai. Então, isso aí é uma coisa que é rica. Vocês podem colocar, montar um lagrangiano de acordo com alguma fenomenologia que vocês queiram escrever. E aí, isso aí vai ser muito importante na hora de definição das correntes e das próprias grandezas físicas. Então, eu vou começar uma coisa aqui, que vai dar talvez tempo da gente fazer rapidinho para a gente começar a interpretar. E aí a gente vai poder entender o que é que a pergunta que fica é por que as ações para férmions, são as P2, né? São lineares nas derivadas. Por que eu não faço isso? Ou por que eu não faço isso? Por exemplo, se colocaria aqui o DI de um psidaga e o DI de um psidaga. Por que eu não copio exatamente o que eu faço para o campo escalar? Por que eu não faço a mesma coisa para o campo fermiônico? Por que o campo fermiônico depende só de uma derivada? Não tem nada a ver com a equação de Dirac. Poderia pensar, porque na equação de Dirac ela é linear da derivada. Não é por isso. É uma coisa intrínseca do campo. Na verdade, isso está ligado ao número de graus de liberdade. Quantos graus de liberdade físicos eu quero que um campo meu distribua? E aí, pela contagem dos graus de liberdade, eu vou saber se o lagrangiano deve ter derivada segunda, deve ter só derivada primeira. Isso tudo a gente vai moldar a forma do lagrangiano da gente. Então, vamos ver por que é que, geralmente, lagrangianos fermiônicos têm sempre derivadas primeiro. Se eu tiver um lagrangiano fermiônico com derivadas segundas, é possível? É. Mas aí eu vou estar aumentando, vou estar replicando graus de liberdade. E aí tem que saber se isso me interessa.
sob que condições, né? O elétron, afinal de contas, o elétron tem 2 graus de liberdade de spin, spin up, spin down. E o pósitron, spin up, spin down. Então, se eu quiser escrever o sistema elétron-pósitron, eu preciso de 4 graus de liberdade. Elétron up, elétron down, pósitron up, pósitron down. São as 4 configurações possíveis no meu sistema. Mas se eu lembrar que o campo espinorial tem 4 relativismos, tem 4 componentes complexas, 4 componentes complexas são 8 componentes reais. Então, eu teria 8 componentes reais para descrever 4 graus de liberdade. Tem uma superabundância. Então, o campo fermiônico, como ele é complexo, ele duplica logo o número de componentes. Então, ele aumenta potencialmente o grau de liberdade. Mas a partícula que deve estar associada a esse campo tem sempre muito menos grau de liberdade do que o número de componentes. Então, nós vamos ver que aí o que está em jogo aí é uma relação de momento canônico, que é o momento do campo vai ser decisivo para a gente descrever o número de graus de liberdade. Então, a relação, quer dizer, a questão que está em jogo, no caso do campo fermiônico, dele ter apenas uma derivada contra os campos bosônicos que tem 2 derivadas, é o fato de o campo fermiônico ser um espelhor. Portanto, o espelhor tem componentes complexas, então ele já aumenta muito drasticamente o número de componentes reais. Então, em princípio, ele pode descrever muitos mais graus de liberdade do que eu preciso. E aí eu tenho que controlar isso segurando o momento. Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Com mais detalhes, tá? Vou marcar isso aqui. Em geral, quer dizer, a minha preocupação é que, em geral, num curso de teoria clássica de campo, você trabalha muito o campo escalar. E a gente negligencia muito o setor fermiônico. Mas, na realidade, o que a gente precisa é o contrário. Na matéria condensada, a matéria é eletrônica. Em geral, todo o processo de transporte é feito por elétrons, que são férmions. Na física de partículas, a matéria fundamental do universo são quarks elétricos. São objetos fermiônicos. Então, o campo verdadeiramente importante é o férmio. O campo escalar, ele é mais assim um campo, eu diria, de aprendizado e aparentemente mais simples, porque ele só tem uma componente. Mas ele é muito mais complexo do que, na verdade, o campo fermiônico. O campo fermiônico ele é muito mais limpo, muito mais enxuto, apesar de ter mais componentes. Mas a física dele é muito mais transparente. O campo escalar ele mascara muitos efeitos. E justamente, vocês já devem ter visto, que quando a gente não sabe uma coisa, a gente bota no campo escalar. O que é a matéria escura? O que é a energia escura? Eu não sei, joga no campo escalar. Quando você sabe, você bota no campo fermiônico. Então, o campo escalar, ele, de uma certa maneira, é bom para parametrizar a nossa ignorância. Quando a gente não sabe uma coisa, joga um campo escalar e vê o que você pode fazer com ele. Não estou desqualificando a cosmologia, não. Mas eu estou dizendo que justamente o campo escalar, ele tem alguma estrutura microscópica que eu não sei muito bem, mas ele em média, ele descreve bem muitas coisas. Mas o campo fermiônico não dá para você esconder nada, porque ele tem spin e ele é de primeira ordem na derivada. Então, cara, no campo fermiônico tudo tem que estar muito às claras. O campo fermiônico ele não faz jogo duplo. Ele é aquilo que é. Então, se você não conhece o aspecto microscópico, não jogue no campo fermiônico. Você pode pagar um belo bico. Jogue no campo escalar. Porque o campo escalar você manipula mais, ele é mais manipulável. Então, essa é a diferença de se considerar. O que é a quintessência? Tudo na cosmologia é campo escalar. Dificilmente você vê um problema de cosmologia com o férmio. Porque o férmio, ele é tudo claro. Você botou o férmio, você vê tudo. Quando você bota o escalar, bota uma nuvem negra. Então, escalar é bom para matéria escura, escalar é bom para energia escura. Né? Escalar é bom porque você manipula com ele sem saber. Ele pode ter várias coisas lá dentro e você dizer, beleza, mas no final do dia eu posso ter 2 férmions lá dentro, mas no final do dia esses 2 férmions formam um escalar. Então o escalar ele pode ter uma estrutura que você depois venha identificar. Mas em primeira aproximação, ele é um objeto fechado. Então, a gente tem que, eu gostaria de incentivar aqui nesse curso, a gente desenvolver um pouquinho mais de feeling para o campo fermiônico, porque ele é o campo que descreve, na verdade, a matéria. Tanto a matéria e matéria condensada, né? Em geral, a matéria condensada tudo é transporte de elétrons. Claro que no par de Cooper, no par condensado, tem um conjunto de 2 elétrons. O par condensado é um sistema ligado de 2 elétrons. Então ele pode estar em estado de spin 0 ou estado de spin 1. Quer dizer,
a condução é feita por um bóson, mas na verdade esse bóson é formado de férmions. Então eu preciso entender o processo fermiônico. Então o campo fermiônico é o campo que a gente tem que entender melhor. Só para finalizar aqui, uma coisa agora muito técnica que é fácil de fazer, vamos supor o seguinte: o nosso lagrangiano depende de T e de X, quer dizer, depende dos campos e das suas derivadas, mas os campos também dependem de T e de X. Então, quer dizer, na verdade, o meu lagrangiano ele depende do tempo e depende das coordenadas de posição de duas formas: implicitamente, via campos e derivadas, e explicitamente, ele pode ter uma dependência explícita em T e em X. Então a gente poderia pensar assim: se eu quiser tirar a derivada total do meu lagrangiano em relação ao tempo, eu vou ter que pensar, não, a variação do meu campo com o tempo pode vir via campo, via derivadas dos campos, ou pela própria variação explícita. Então vamos lá, derivada do campo, derivada total do campo em relação ao tempo, pode ser a derivada do lagrangiano, vem daqui, lagrangiano em relação a campo, variação do campo em relação ao tempo. Mas a derivada do campo, do lagrangiano, perdão, em relação às derivadas do campo, e aí a derivada do campo em relação ao tempo. Então, aqui vai aparecer no fio dos pontos. Estou fazendo a regra da cadeia: deriva em relação ao campo, deriva o campo em relação ao tempo. Deriva em relação à derivada do campo, deriva a derivada do campo em relação ao tempo. Aí aqui é a mesma coisa: derivar o meu lagrangiano em relação à derivada temporal segunda, e vou botar aqui a derivada temporal da derivada temporal segunda. Depois posso ter a variação do meu lagrangiano em relação aos gradientes do campo e a variação em relação ao tempo. E agora, finalmente, eu posso ter a variação explícita do meu lagrangiano em relação ao tempo. Então, a variação explícita seria mantendo o campo e suas derivadas constantes. Então, pode ter uma variação, pode depender explicitamente do tempo também. Suponhamos, então, que o meu campo não depende explicitamente do tempo. Vamos supor, então, que a dependência explícita, se eu derivar o campo em relação ao tempo, mantendo o φ de todas as derivadas constantes, estou, no fundo, fazendo só a variação explícita. Então, isso aqui seja o lagrangiano não apresenta derivada, não apresenta dependência explícita Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar agora. Então, isso aqui é a variação, esse termo está fora. O que significa isso? Essa hipótese aqui, o que significa? Se ele não depende explicitamente do tempo, se eu fizer uma translação temporal, se eu fizer uma transformação que me leva a T, T vai no T', que é T mais epsilon. Então, vou fazer uma transformação aí, Alexandre, do ponto de vista passivo. Eu vou manter, quer dizer, no campo, né, eu vou dizer que eu tenho dois relógios. Um relógio médio tempo T e outro relógio médio tempo T', mais eu tenho dois observadores em jogo. Esse observador e esse observador. Então, em princípio, meus campos, né, dois observadores, quer dizer, vou botar um campo T aqui, né? Vou botar as coordenadas espaciais também, então. O outro observador, em princípio, vai vir no outro campo, T', essa transformação. Eu tenho no outro sistema, mas eu vou ver no sistema novo, eu vou ver um campo novo, dependendo da coordenada nova, e vou comparar com o campo antigo, dependendo da coordenada antiga do outro sistema. Vamos colocar assim. A invariância do lagrangiano
Ela está nisso. Quando o meu lagrangiano, então, vai depender dos campos. Vou colocar aqui genericamente de todas as suas derivadas. Esse D aqui especifica qualquer derivada, tanto temporal quanto espacial. E vamos dizer que o meu lagrangiano não dependa explicitamente do tempo, possa depender até explicitamente da posição. Então, se nós dissermos que quero que esse meu lagrangiano seja invariante frente a essas transformações. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? O meu lagrangiano não vai mudar de forma se eu substituir todos os campos φ pelo campo φ' de T'. Claro, se a derivada derivar em relação a t e derivar em relação a t' é a mesma coisa por causa do shift apenas, né? Quer dizer, derivada em relação a t é a derivada em relação a t', vezes a derivada de t' em relação a t. Como a derivada de t' em relação a t é igual a 1, quer dizer, derivar em relação a t é a mesma coisa que derivar em relação a t'. Então aqui, como as derivadas não mudam, então, e aqui eu botei meus campos φ' e t' x1. Então, o princípio de invariância que está em jogo é esse. Eu quero que o meu lagrangiano seja invariante em forma. Se eu pegar, eu vou ter o mesmo lagrangiano, a mesma forma do lagrangiano escrita no outro sistema. Isso aqui seria invariância. Então, o fato de ter, se agora, se eu faço uma transformação desse tipo, né? Isso que significa o meu campo ter um caráter, sobre essas translações, né? Se eu faço uma translação no tempo, qualquer campo, seja ele um escalar, seja ele um espinoso, o que a gente espera é que o valor do campo novo no tempo visto pelo outro sistema, meu campo se comporta como um escalar. Qualquer campo se comporta como um escalar frente a essa transformação. O valor do meu campo, se eu faço uma transformação, se eu mudo simplesmente a origem do tempo, o valor do meu campo não vai mudar o valor. A forma funcional muda, mas o valor não muda. Tá? Então, o φ' de t' é uma coisa, mas o valor do φ' de t' é igual ao valor do φ de tx. Então, isso aqui é igual àquilo. Então, quer dizer, o fato do campo não depender explicitamente do tempo significa que eu tenho invariância. Porque se eu tivesse um t', se o campo dependesse explicitamente do tempo, desse lado aqui ia aparecer um t', que ia ter mais epsilon. Que ia então sujar essa dependência. Mas se isso aqui acontece, quer dizer, L daquilo igual a exatamente esse L. Então, o fato do lagrangiano não depender explicitamente do tempo, ele depende do tempo, mas via campo e via derivada de campo, isso significa invariância sobre translações temporais do sistema. Então, esse é o significado físico, né, dessa hipótese que nós estamos fazendo. O lagrangiano não depende explicitamente do tempo, então a derivada explícita do tempo é zero. Isso aqui significa, então, que nós temos invariância sobre translações do tempo. Então, tem um princípio de invariância por trás dessa transformação. A transformação é uma transformação de translação do tempo, e a invariância significa que o L, vamos dizer, tudo linha de T' é igual ao L do origem de forma funcional do mundo, tá vendo? Beleza. Então, agora só uma algebrinha muito simples aqui, deixa eu marcar isso aqui. Então, o significado físico está claro. Por que eu estou pegando essa expressão aqui? Quando eu jogo fora esse termo, eu estou dizendo, eu estou numa situação em que eu tenho um pouco a invariância do lagrangiano sobre translações. Rapidinho aqui, só uma coisa fácil a fazer, é o seguinte. Vamos usar aqui as equações, então. Vamos substituir esse termo aqui. Eu não vou completar tudo agora, só vou dar a literar, na outra vem eu termino na calma. Então a gente vai ter isso aqui, ddt do L. Então aquele termo ali é o seguinte, se a gente lembrar das equações de campo, sai assim, derivada segunda menos derivada primeira, derivada segunda espacial, menos derivada segunda espacial, ddt. Então isso aqui vai me dar, o dl de φ, ele vai dar para nós menos
derivada de segunda temporal da derivada do Lagrangiano, usando as equações de Euler Lagrange. Esse termo aqui vai aparecer com o sinal mais. dq, dl, dφ. Depois, os termos espaciais. Derivada segunda, menos dI, dj, derivada do L, S, dI, dj, I. Tudo isso aqui sujeito, né? Então isso tudo aqui foi usando a equação de Euler Lagrange, né? Se vocês olharem lá os sinais, né? Eu acho que era derivada segunda aparecia com sinal mais, derivada primeira com sinal menos, derivada segunda com mais, derivada primeira com menos, e esse cara aqui aparecia com sinal mais. Então, como eu estou substituindo, vai trocar o sinal de todo mundo. As derivadas segundas aparecem com menos, as derivadas primeiras aparecem com mais. E aqui tem um DDT, né? E aí agora, ó, os demais termos, vou manter aqui só para a gente ver uma. Só que eu tenho esse termo aqui, só vou colocar eles aqui para fazer a primeira observação em parou. Fio dos pontos, né? E o último termo seria a derivada explícita, e esse é zero. Tá? Isso no princípio de invariância que nós estamos trabalhando. Não tem derivadas, tem derivada explícita e elas são. Muito bem, então olhem só esse termo aqui. Esse termo aqui, vamos pelo menos olhar alguns termos. Esse termo aqui tem a derivada temporal desse termo vezes esse termo, esse terminho aqui. E depois vamos pegar um outro termo que seja esse derivada segunda, esse termo aqui. Então, se a gente olhar esses dois termos aqui, esse termo aqui já é com derivada segunda temporal. Então, tá legal. Então, vamos, por exemplo, olhar pelo menos esses primeiros termos aqui. Esse termo aqui, ó, tem essa derivada temporal aqui, tem essa derivada temporal aqui. Então, eu posso pensar que esse termo aqui, junto, esse termo aqui tem essa derivada temporal segunda e tem essa derivada temporal primeira. Então, se eu pegar essa combinação aqui, ó, DDT do DL, desse ponto, vezes o φ ponto. Se eu tirar a derivada desse termo, ele vai me dar dois termos. Vai me dar a derivada dl de dφ ponto vezes φ ponto. Daí esse termo aqui, ó, ddt do dl de dφ ponto vezes φ ponto. Que é esse cara, vou dar aqui φ ponto. E esse termo aqui é dl de φ ponto vezes de dois pontos. Então, deixa eu apagar isso aqui só. Então, esse termo que eu marquei aqui, ó, esse termo aqui e esse termo aqui, multiplicados, né? Junto com esse termo aqui, esses três termos aqui, então, eles vão dar para nós uma derivada única. Eles estão dando para nós ddt do dl dφ ponto vezes o φ ponto. Esses dois termos aqui. Então, e aí esse termo aqui, ó, está dentro de uma derivada temporal, e esse termo aqui também está dentro de uma derivada temporal. Então, já vou começando a juntar termos. Deixa eu só apagar uma coisa. Então, se eu pegar esse termo aqui, junto com aquele termo lá, ele ficaria, se eu jogar tudo para um lado só,
Isso aqui ficaria assim. Se eu trouxer esse termo para o lado direito, então ele entra dessa forma aqui. Claro, aí agora tem esse termo aqui, é novidade. Se o Lagrangiano depende de derivada segunda no tempo, esse termo aqui é novo. Depende de derivadas segundas no espaço, esse termo aqui é novo. Esse termo aqui, deixa eu marcar até com amarelinho aqui. Esses termos que eu estou ondulando aqui são termos não frequentes. São os termos em que o Lagrangiano depende de derivadas segundas do campo. Então, vou por enquanto olhar, depois a gente vai ver como é que esses termos vão entrar e qual vai ser a importância dele na definição daquilo que são os momentos da teoria. Mas por enquanto vamos olhar esse termo. E vamos olhar agora os termos também convencionais. Então, esse termo aqui, vou marcar ele assim, ó. Duas dele vou botar assim, esse termo aqui. É convencional, que só depende de derivada primeira. Então, no Lagrangiano ordinário, né, onde a gente não considere termos de derivadas superiores, mas apenas termos com derivadas primeiras no campo, né? Então, esse termo aqui, os termos em branco, são importantes. Então, esse termo aqui está fora. Eu vou até fazer assim, deixa eu não confundir. Na aula que vem, a gente vai, claro, considerar a ação desses termos aqui, que eles vão dar uma diferença interessante. Esse termo aqui fica para a próxima aula, esse termo fica para a próxima aula, e esse termo fica para a próxima aula. Então vamos olhar agora esse termo. Esse termo aqui é, assim a gente já fez, é esse termo aqui, DI, de Dirac de ponto, e esse termo aqui, que é a derivada tempo, é esse termo aqui, opa. Então vamos agora pegar esses dois termos aqui, ó, esse termo e esse termo aqui, a gente pode juntar isso aqui. Mais DI D, DI phi ponto, tá aqui, mais esse termo aqui, mais, então esse termo aqui, esses dois termos aqui, ó, tá? Esses dois termos aqui, então, são esses, e esse termo aqui, um bracket apenas, é esse. Então a gente está vendo, no caso usual, do Lagrangiano não deve depender de derivadas segundas do campo, eu consigo escrever essa equação pegando esse termo, reunindo aqui, junto com esse termo e com esse termo. E esse termo segundo aqui também é a mesma coisa, fica a derivada espacial disso aqui vezes φ ponto, mais esse termo vezes a derivada espacial do φ ponto. Então esses dois termos se reúnem nessa derivada. Isso é igual a zero. Então, isso é uma equação de continuidade. Uma equação de conservação. Derivada temporal de uma grandeza, mais a divergência de uma grandeza que eu interpreto como sendo uma densidade corrente. É tipo DDT de ρ mais divergência de J. Isso aqui é uma divergência. Eu posso até, se quiser, escrever assim. Pode botar dessa forma. E esse termo aqui a gente está observando, ó. Isso aqui é a derivada do Lagrangiano em relação à derivada do campo. TL dx ponto, é o momento. Então, isso aqui faz o papel do momento associado ao campo. É a derivada no formalismo Lagrangiano de partida. O DL dq ponto é o P. Então aqui eu tenho P, que é ponto, menos L. Então isso aqui é a transformada do Lagrange, que deve dar para nós o Hamiltoniano. Então, isso aqui está me dando, vamos pensar assim, densidade de Hamiltoniano. Então, a densidade de Hamiltoniano, isso aqui está descrevendo um fluxo, né? Quer dizer, eu tenho um fluxo de energia, a energia pode estar entrando ou saindo de um certo volume, e aí essa energia que entra ou sai desse volume, o campo está carregando, está transportando um vetor, um momento, algum vetor que deve fazer o papel do momento do campo. Então aqui a gente vai interpretar esse termo aqui como o vetor, a densidade de momento transportada pelo campo. Então, a invariância sobre translações temporais, que significa o Lagrangiano não depender explicitamente do tempo, ela me dá uma lei de conservação
uma equação de continuidade, onde eu leio automaticamente aquilo que deve ser a densidade de energia do sistema. Vou interpretar isso aqui como hamiltoniano, PQ ponto menos L, e aqui, se eu estou transportando energia, deve estar entrando e saindo, né, momento desse volume que eu posso considerar, fazer uma integração do volume espacial aí, isso aqui fica a derivada temporal da energia acumulada e aqui o fluxo de momento. Agora, é claro, a questão é, e se o lagrangiano agora depender de novos, de momentos de derivadas mais altas? Então, esse termo aqui, junto com esse termo aqui, a gente vai ter que, eles vão modificar isso aqui. Então, na próxima aula, o que nós vamos ver é como a gente vai modificar. Vão aparecer outras categorias de momento, então não vai ter apenas um momento canônico, que o meu campo agora não depende só de φ ponto, ele depende de φ dois pontos. Então, eu devo ter duas categorias de momento. Eu devo ter um momento associado à derivada segunda do campo e um momento associado à derivada primeira do campo. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer vai ser rever essa equação de continuidade, onde aqui nós vamos incluir, aqui e aqui, nós vamos incluir, né, os efeitos das derivadas segundas. Então a gente vai ter, além desse momento π associado ao campo, que é dl de φ ponto, eu devo ter que definir outro momento, assim, π2 associado ao φ, que deve estar ligado de alguma forma à derivada seguinte. Mas eu não vou nem precisar me preocupar. Essa equação aqui é simplesmente o que nós vamos ter que fazer na próxima aula é trabalhar esse termo aqui e esse termo aqui, junto com esse termo aqui, fazendo integrações parciais, mas sem jogar termo fora. A gente vai ter que iterar esse termo aqui, né, olhando, por exemplo, que esse termo aqui, ó, é a derivada segunda. Então, é a derivada primeira desse termo aqui, expressando, assim, no fundo eu vou ter que transformar esse termo e esse termo num termo que seja dessa forma, depende de alguma coisa. Que é isso que eu preciso com a equação de continuidade. Eu preciso modificar o H. Então, eu preciso pegar todos os termos novos e jogar dentro de uma derivada temporal e os outros termos novos jogar dentro desse divergente. Quer dizer, esse termo aqui tem derivadas espaciais. Esses termos aqui são com derivadas espaciais. Eu tenho que tentar jogar esses termos todos aqui dentro. Então, eu tenho que pegar esse termo aqui e esse termo aqui e jogar aqui dentro também. Então, isso aí é simples, é só a gente expressar o produto de derivadas como sendo a derivada do produto menos termos que compensem. E esses termos vão se juntar todos. A gente vai ter uma H' e vai ter um P', onde essa relação vai estar enriquecida pelos termos de derivada segunda e essa relação vai estar enriquecida. Então, a gente vai ver como é que fica a relação entre hamiltoniano e lagrangiano, no caso de eu ter derivadas superiores no tempo. Quer dizer, a relação canônica é a transformada de Legendre, né? Que é o hamiltoniano, é PQ ponto menos L. Mas isso aí é sujeito à dependência apenas na primeira derivada. Se nós tivermos agora termos de derivadas superiores, essa relação aqui vai mudar. Nós vamos ter que introduzir uma nova categoria de momento que vai se juntar com a derivada segunda. Então isso eu vou ver na próxima. Eu vou deixar isso dessa forma e depois quando a gente fizer o formalismo covariante, claro, as equações vão ficar mais simples. Mas eu queria que vocês percebessem isso fora da covariância para ver o jogo natural entre as derivadas temporais e espaciais para compor as equações de continuidade a partir dos princípios de invariância. Na outra aula, na aula que vem, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer não tendo dependência explícita em x, ou seja, o sistema é invariante por translações espaciais. Então, ao invés de ter conservação da energia, eu vou ter conservação do momento. Então, eu vou ter a derivada temporal da densidade de momento, mas aí aqui, como é uma equação de continuidade, e aí já tem um índice I, quer dizer, uma equação de continuidade desse tipo, né, ela vai ter uma estrutura assim, ddt do PI mais a divergência J,
divergência aí do objeto aqui que eu vou chamar de Q. Opa, vou botar aqui derivada J de um objeto aqui que vai ser QJ. Então essa equação vai ter essa característica. Então eu vou precisar aparecer um tensor de rank 2 aqui. E aí esse tensor de rank 2 é o que nós vamos interpretar como tensor de tensões do sistema, né? Aquelas chamadas, aquele tensor de cisalhamento do sistema, que vem também de uma lei de quantidade. Mas o que a gente vai só manipular é com os termos, porque o que a gente quer ver melhor é a ação dos termos de derivada superior. Então, como é que fica a relação entre, quer dizer, como é que o grau do sistema vai mudar? A gente vai ver que um sistema com derivadas mais altas, ele tem mais momento. Se ele tem mais momento, ele tem mais grau de liberdade. Então, às vezes, um único campo, sozinho, ele pode descrever mais de um grau de liberdade, um campo real, pegando um campo escalar real. Só tem uma componente, mais nada, ele pode descrever 2 graus de liberdade, não apenas um, devido à ação da derivada superior. Porque a derivada superior, ela me traz mais momento. Então, se o meu campo, a cada grau de liberdade, eu tenho que associar um momento. O grau de liberdade físico tem que ter um momento, tem que ter uma evolução. Então, eu vou precisar interpretar novos graus de liberdade a partir das derivadas superiores. Certo? Na outra vez a gente termina essa discussão. Então,